todos, sou o professor Éder Knapp e na videoaula de hoje nós vamos falar de técnica de mão esquerda. Vamos falar da escola do dedo 2 e da escola do dedo 3. E também vamos falar de dois recursos de expressividades da mão esquerda, que são o vibrato e o portamento. Bom, como vocês todos sabem, o nosso instrumento é bastante grande. E para que consigamos tocar um tom, é necessário usar todos os nossos dedos. É necessário usar toda a mão. Porém, dentro deste tom existem dois semitons, ou seja, vai gerar uma divisão na posição exatamente aqui no meio. O que vai nos forçar a fazer uma divisão de 4 dedos em 3. E isso significa que vamos ter que operar com 2 dedos juntos. Agora eu vou exemplificar para vocês como que cada uma dessas escolas lida com este fato. A escola do dedo 2, ela separa o dedo 1 do 2, ela usa eles separadamente. Para fazer esse primeiro semitom, ela faz com eles separados. E para concluir a posição, para fazer o segundo semitom, junta o dedo 3 com o dedo 4. Essa escola, ela fundamenta essencialmente isso no fato de que o dedo 1 e o dedo 2, eles são mais fortes, por exemplo, que o dedo mínimo. Então, eles tentam dividir a posição de forma que os dedos mais fortes trabalhem individualmente e o dedo mínimo, que é um dedo mais fraco, digamos assim, ele trabalha com o auxílio do dedo 3. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês como que funciona essa divisão. Dentro dessa escola existe uma postura específica, que é diferente da escola do dedo 3. Eu vou explicar por quê. Na escola do dedo 2, é muito importante que o nosso cotovelo fique um pouco mais baixo, mais relaxado aqui. Por quê? Com esse ângulo do cotovelo baixando mais, eu consigo girar a mão de forma que ela facilita a abertura do dedo 1 e o 2. Estão entendendo? Para facilitar essa abertura, pois eles vão ter que fazer um semitom sozinhos, logo terá que ser um pouco mais aberto. Como esses dois estão juntos, só pelo fato de estarem juntos, eles já preenchem melhor o espaço. Então é muito importante, quando está tocando com a escola do dedo 2, quem toca com a escola do dedo 2, deixar o cotovelo numa posição mais baixa, para que se consiga esse giro aqui da mão e se facilite essa distância. Já com a escola do dedo 3, foi feita a seguinte divisão. Na escola do dedo 3 se junta o dedo 2 e o 3. E se deixa separado o dedo mínimo. Aí vocês devem estar me perguntando, mas professor, por que deixar sozinho o dedo mais fraco da mão? Na verdade, ele nunca fica sozinho. Por quê? Porque quando a gente vai tocar com o dedo 4, né, na escola do dedo 3, quando a gente vai utilizar o dedo 4, todos os outros dedos estão no espelho. Na escola do dedo 3, tocar com o dedo 4 significa tocar com todos os dedos no espelho. Logo, ele não vai ter que baixar a corda. Ele simplesmente vai encostar na corda que já está sendo baixada por os demais dedos. Tá certo? A escola do dedo 3, ela fundamenta basicamente o pensamento dela numa questão fisiológica da mão. Pois esses dois dedos estão interligados por um tendão, por um mesmo tendão. Logo, é um pouco mais difícil de usá-los separadamente. Não é impossível, mas requer um pouquinho mais de trabalho. Então, com esse pensamento, eles desenvolveram essa forma de separar os dedos. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a divisão dos dedos na escola do dedo 3. Lembrem que na escola do 2 a maior abertura fica aqui. Na do 3 fica entre o dedo 3 e o dedo 4. E para que essa abertura aconteça de uma forma mais confortável, digamos assim, é importante fazer o contrário do que eu falei antes. A gente vai trazer o cotovelo levemente, um pouco mais para cima. É um pouco mais, não é muito, porque isso aqui não é recomendado
e nem necessário, porque vai sobrecarregar a musculatura do ombro. Dessa posição é um pouquinho mais aqui, porque com essa posição aqui, com o cotovelo um pouco mais alto, nós vamos conseguir ter com mais facilidade a abertura necessária entre o dedo 3 e o dedo 4. Agora, eu vou mostrar essas duas escolas de outro ângulo. Bom, na escola do dedo 2, eu quero que vocês observem a posição do polegar. O polegar está basicamente abaixo do dedo 2. Ele fica aqui equilibrando o peso da mão, né? A distribuição do peso nos dedos. Porque o polegar opositor é onde a gente vai fazer a pinça. Logo, não podemos fazer a pinça com ele aqui debaixo do dedo 1, porque toda a mão estará deslocada dessa pinça. Quando tocar com 4, vai estar muito distante do polegar. Por isso, o polegar deve estar sempre centralizado na mão para distribuir melhor essa pinça entre todos os dedos. Outra coisa que é importante observar é que os nossos dedos devem estar curvos e não com as falanges quebradas. Nunca toquem desta maneira. Isso aqui, além de não funcionar bem tecnicamente, acaba, digamos assim, quebrando o tendão, dobrando o tendão, o que pode gerar uma futura tendinite. Portanto, é muito importante que os dedos estejam curvos, como vocês podem observar nesta imagem. Na escola do dedo 3 não é diferente, prevalece o mesmo pensamento. Porém, como esses dois dedos tocam juntos, o polegar ele fica exatamente no meio deles dois, ficando exatamente no meio da mão, como vocês podem ver aqui. E também ele muda um pouco a postura, pois quando o nosso cotovelo está mais baixo, o dedo fica levemente nessa posição. Quando eu trago o cotovelo para a postura do dedo 3, ele vai ficar um pouco mais reto, o polegar. São pequenos detalhes, mas eles são muito importantes dentro de cada uma dessas escolas. Agora eu vou falar dos recursos que são o vibrato e o portamento. Este é o vibrato, que é um recurso de expressividade da mão esquerda. Como que ele funciona? Eu vou explicar para vocês. A gente, por exemplo, quando quer tocar uma nota, como por exemplo a nota Ré, a gente deve fazer o seguinte movimento. A gente deve partir da nota Ré e descer. Depois voltar até a nota Ré. O que a gente não deve fazer é passar da nota Ré. Por exemplo, isso aqui. Vejam só. A gente não deve passar da nota e voltar da nota. A gente deve somente fazer o movimento até a nota. Porque nós precisamos estabilizar que nota é. Se a gente passa da nota e desce dela, a gente nunca para na nota que a gente quer tocar. Se vamos tocar um Ré, a gente deve ir até o Ré, por exemplo. E isso serve para qualquer outra nota. Agora, como que se estuda o vibrato? Existem várias maneiras. Eu sugiro primeiro que vocês façam estudos para soltar a musculatura dos dedos, que não é exatamente o movimento do vibrato, mas é o que vai ajudar vocês a conseguir futuramente fazer o vibrato. Vou dar um exemplo. Façam estudos metronômicos assim, com ritmos. Vejam que nesse estudo eu passo da nota. Por quê? Como eu disse antes, não é o movimento do vibrato. É um movimento apenas para soltar a musculatura, as articulações, para trabalhar elas para poder vibrar depois, quando tudo isso estiver adquirido. Podem fazer outros ritmos como esse. Isso tudo vai ajudar vocês a soltar a musculatura e a entender os movimentos, para depois apenas soltar a mão e vibrar. Agora eu vou falar para vocês sobre o portamento. O portamento ele é um recurso que nós utilizamos para tornar uma troca de posição mais expressiva. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma troca de posição sem o portamento.
Uma troca de posição sem portamento deve ser o mais precisa possível, ou seja, não deve ter nenhum som entre uma nota e outra. Mostro para vocês. Com o portamento, a gente vai fazer um pouco diferente. Quando eu estiver prestes a chegar, por exemplo, na nota Mi, eu vou escorregar levemente o meu dedo, mas é bem na chegada, não é aqui do início, é mais aqui no fim, para gerar esse recurso de expressividade. Mostro para vocês. Tá claro? Existem várias formas de fazer portamento. O que eu citei aqui é o mais simples que existe. Depois, no decorrer da carreira de vocês, vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer as outras maneiras de fazer. Eu vou citar um exemplo aqui do que nós falamos na aula de hoje. Vou tocar o tema do segundo movimento do concerto de Koussevitzky sem vibrato. Depois eu vou acrescentar o recurso do vibrato e vou tocar uma terceira vez utilizando o recurso do vibrato e do portamento juntos. Agora com o vibrato. Agora com vibrato e portamento. Observem o quanto muda a interpretação, o quanto muda tudo. Por isso, a importância de estudar e dominar essas técnicas. É muito importante que vocês utilizem tanto o vibrato quanto o portamento de acordo com o período histórico da obra que vocês estão estudando. Para isso, é necessário estudar a história da música e as questões estilísticas. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre harmônicos e eu espero encontrar vocês lá.